homens, pessoas com os defeitos dela, principalmente. Porque você vai se espelhar e vai conseguir entender que você pode amar isso de volta, né? Que você pode amar isso em você também. E as pessoas podem também te amar com esses defeitos. E você não deve mudar pra que alguém te aceite. Então, se elas não gostarem, a porta tá aí, né? Pelas mesmas portas que vocês entraram na minha vida, vocês podem sair tranquilamente. E tá tudo bem. Pessoas vão, pessoas ficam. Quem não pode deixar de estar sou eu, comigo mesma. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Babado mesmo. Quem não pode deixar de estar sou eu, comigo mesma. Chega aí, meu povo, para mais um episódio, né, desse podcast Psicologia, Axé e Poesia. Gente, no episódio 2 vai ser babado. Por quê? Eu vou fazer uma análise de mim mesma, de um episódio que eu gravei há mais ou menos 2 anos atrás. Eu tinha dado um nome a esse podcast que eu nem queria revelar, porque eu ainda tenho um carinho enorme por esse nome. Mas, como eu já mudei de nome, né, vai acabar saindo aqui. E eu já tinha, né, episódios gravados, porque há um tempo que eu queria abrir, né, esse projeto, né, tudo mais. E aí eu falei, poxa, em vez de refazer esse episódio, que tal eu avaliar aqui com vocês? Que tal eu reagir a ele aqui? E aí, né, entender o que eu concordo, o que eu discordo. E tentar trazer isso pra vocês. Também aqui, né, junto, assim, né, construir essa reflexão. Vou chamar assim, né, construir essa reflexão. Esse episódio, o nome dele se chama Só Te Amarei Se Você For Igual a Mim. E aí? Então vamos começar aí com esse babado. Olá. Hoje é um domingo. Eu não lembro que dá pra eu olhar aqui. Mas eu quero otimizar o tempo o máximo possível. Vocês vão escutar cada um numa hora muito diferente. Então isso é um detalhe que acontece pra tudo, não é mesmo? Este é meu querido podcast, já te dei vários nomes. E hoje eu vou falar sobre algo que eu fiquei refletindo através de uma frase que eu vi por aí, né, por aí na internet. Alguém muito inteligente colocou isso, e eu não vou saber lembrar agora quem, mas eu vi isso em algum lugar, né? Sobre ser bonito, a gente aceitar as pessoas exatamente como elas são. Isso parece um clichê falando assim, cara, isso é uma coisa muito simples, né? Parece muito simples, mas é um desafio, né? Aceitar as pessoas exatamente como elas são. Aqui eu não falo nem aceitar, eu falo amar, né? Enfim, aceitar, amar. Pra vocês é fácil ou difícil? Amar as pessoas exatamente como elas são, com seus defeitos, com suas qualidades. Chega aí. Ame da forma que a pessoa é, com todos os defeitos e todas as qualidades. Mas eu vou contar pra vocês como que essa frase bateu em mim hoje, depois de muito tempo de refletir, né? E assim, eu tô me aproximando de uma pessoa, de uma amiga, e eu fui percebendo que durante essa reaproximação existia algo que me bloqueia. Existia não, ainda existe, né? Eu tava refletindo justamente isso agora, por isso que eu falei existia, porque eu já quero que fique no passado esse medo que eu vim carregando de um passado, no qual eu tinha uma amiga em comum, né, com ela, e eu fiquei pensando, nossa, eu não consigo ser amiga de uma pessoa que concorda com atitudes que eu abomino, né? Spoiler, consegui. Embora eu tenha dito aqui que eu não consiga, eu consegui. Eu consegui me relacionar com pessoas que tinham relações com outras pessoas que tinham atitudes que eu, ao meu ver, abominava. Eu consegui em algum momento separar isso. Não sei se foi após eu ter colocado pra fora provavelmente muitas sessões de terapia, mas eu consegui. E outro spoiler, eu também não deixei pra trás o medo de que aconteceu em relações anteriores. É algo que eu trabalho até hoje na minha sessão, né? Na minha psicoterapia, né? Porque assim, né, porque eu sou psicóloga, que eu não vou, né, ter ali as minhas sessões em dias. Nesse exato momento não tá tão em dias assim, né? Porque dessa coisinha toda, não vou ter a ferro e fogo. Já vi ela esse ano, mas ainda não vou ter. Mas enfim, né? Provavelmente muita terapia aí, né? Na época não era a mesma terapeuta. Mas eu ainda trabalho muito sobre essa questão de deixar o medo das memórias, dos traumas que as relações anteriores de amizade, aqui eu tô falando de amizade, viu, gente? Que eu tive, não impactar nas novas relações, porém sempre impacta. Aí eu tô tentando só diminuir o peso desse impacto. É fácil? Não, é um desafio, né? Nada é fácil, é o que eu sempre falo, nada é fácil. Só que ao mesmo tempo eu fiquei tentando fazer aquele balanço, né? Sobre, tá, é bom me aproximar de pessoas que pareçam mais com a minha forma de pensar, né, que concorde muito com os meus ideais, porque os opostos não se atraem tanto assim, né. Só que
eu fiquei pensando se eu queria alguém igual a mim. Eu não quero, né, apenas, seria até um narcisismo da minha parte, eu apenas queria estar com várias versões de Viviane perto de mim, né? Se eu quero uma pessoa igual, então eu posso estar comigo mesma. E é isso que eu tô fazendo ultimamente. Mas eu vi que eu sou muito exigente, eu exijo muito das pessoas, né? Não, concordo comigo mesma mais. Gente, eu não acho que eu exijo muito das pessoas. Até o ano passado eu ainda acreditava nesse discurso, que foi um discurso que eu reproduzi ouvindo de pessoas que não tinham limites, nem consigo, nem nas relações, não sabiam identificar, não sabia respeitar os limites. E aí quando eu destacava o limite, pessoas, né, porque não foi uma pessoa só, várias pessoas nas relações que eu fui me envolvendo de amizade, quando eu começava a colocar limite nas situações, eu falava assim: poxa, você é muito exigente com o outro, você exige demais do outro, você exige demais, não adianta o que eu faça, e você sempre vai achar algo pra pontuar e tudo mais. E aí eu fui, de tanto ouvir, eu fui abraçando isso e fui reproduzindo esse discurso até o momento que eu levo pra minha terapia, né? E aí ela traz o que seria, né, ser uma pessoa exigente. O que poderia ser uma pessoa exigente? E aí quando eu fui listando pra ela coisas que caracterizavam um ser humano, uma mulher exigente, era nada mais nada menos do que coisas básicas dentro de uma relação. Comunicação, respeito, entendeu? Empatia. E aí ao não querer mais negociar isso, porque eu já vinha, né, desde a infância num padrão de ficar negociando com as pessoas para poder fazer a relação, né, se sustentar desde criança, que eu sou uma boa negociadora, mas isso foi se tornando muito prejudicial para mim. Estar sempre nessa disposição de negociar, e do outro lado nunca tinha algo a negociar, nunca tinha alguma coisa a acordar, assim, eu tinha que estar ali entrando em ajuste nos acordos do outro e tudo mais. E aí quando eu finalmente destacava assim: olha, aqui eu já não aceito mais dessa forma, eu já não permito mais desse jeito aqui me machucou, não quero que você repita isso novamente, né? Quando eu comecei a realmente não negociar mais as coisas, ter meus limites inegociáveis, porque tem coisa que a gente vai precisar refazer, né, renegociar, conversar novamente, mas tem coisas que a gente olha assim e fala: é inegociável. Se fulano fizer, pra mim é um ponto que eu já não consigo ir mais, porque fulano já sabia, já entende que aquilo ali é um limite meu, que aquilo ali vai me machucar, e eu não posso ficar ali, né? Se eu tô dizendo que é inegociável, que eu não permito, porque quando fulano faz eu vou estar permitindo uma vez, 3 vezes, então não serve de nada o limite. E aí pessoas desse tipo, né, que não conhecem ainda os próprios limites, que ainda não tem isso muito bem destacado pra si, não vai saber destacar pro outro, e quando o outro destacar, o que ela vai fazer? Vai falar pra você: exigir muito. E aí eu, reproduzindo isso, quando eu elaborei na terapia, eu fui entendendo que não, que era só o básico. O básico que antes, pra mim, era tão tênue, a linha era tão tênue, que acabava muitas das vezes eu passando por cima, eu negociando, fazendo vista grossa, fingindo que não tava vendo, porque a linha tava tão assim, ó. Então assim, eu falava: vale a pena eu tentar mais uma vez, vale a pena eu passar por cima disso aqui, vale a pena eu fingir, não é tão grande coisa assim, vai. E aí, o babado ia acontecendo. Vamos continuar, viu? Eu já descodei de mim aqui já. Eu percebi isso, eu acho que isso é algo que eu e essa amiga nós temos em comum, né? E tá sendo uma amizade pra mim muito incrível, mas eu fiquei pensando: eu preciso me libertar disso, eu preciso limpar, não esquecer, né, o passado, mas limpar esse passado pra ficar mais neutro na relação. Ficar mais neutro na relação é babado. Pode ser bem, pode ser ruim, né? Mas agora ouvindo aqui, me ouvindo, eu fiquei pensando como limpa um passado. Realmente, gente, eu parei, eu vi isso aqui, como é que limpa um passado? Se eu não quero dizer que é apagar, que eu entendi que apagar não dá. E como é que limpa? No que passa uma borracha, no que já passou, no que já foi vivido, no que a minha memória já memorizou, no que meu corpo já memorizou. Aí abre um questionamento, né? Eu sou mestre de questionamentos, viu? Será que tem como limpar um passado para ficar mais neutro numa relação? Fica aí. Que eu tive muito medo, eu percebi que isso é um entrave, de certa forma, para um nível que a nossa relação pode atingir, que eu não tô chegando nesse nível justamente porque eu tô presa a esse passado, né?
um passado que na minha cabeça iria interferir por questões de forma de agir, né? E existem pessoas no mundo que têm personalidades e comportamentos que a gente sabe, né? Quando é mau caratismo e quando é algum transtorno, alguma coisa. E aí eu fiquei pensando, nossa, como é que eu vou ser amiga de alguém, né, que é amiga de uma pessoa mau caráter? Só que aí não significa o fato dela ser amiga dessa pessoa que ela concorde. Talvez ela só esteja aceitando as pessoas como elas são. Concordo em partes, em outras partes eu discordo. Cara, assim, realmente, nem sempre a pessoa se relacionar com alguém que vai ter posturas de mau caráter, vou botar aspas, porque, né, nem sempre é tão identificável assim. Às vezes a gente identifica, mas às vezes até profissionais como eu da área da saúde pode acabar estando suscetível a cair numa manipulação de alguém que é muito ator, que é muito atriz, de alguém que é muito manipulador, manipuladora, de alguém que tem algum tipo de transtorno e aí você não sabe se é momento de crise, de mania ou se é realmente mau caratismo. Às vezes isso não fica tão nítido assim, então nem sempre é fácil, mas realmente não é porque a pessoa se relaciona com alguém assim, com esses traços ou com essa personalidade, né, ou com realmente um mau caráter, ela concorda. Talvez ela esteja só, para ela não é um ponto, né, para ela não é um limite, e por isso que para ela é possível sustentar uma relação com alguém que pense diferente ou que age da maneira diferente que ela não agiu, né? Então isso eu concordo bastante, mas eu não concordo com esse lugar de que né, eu estou me relacionando com alguém e esse alguém se relaciona com uma pessoa que eu já falei pra ela, né, já desabafei, que ela agiu de filha da putagem comigo. Isso vai acender um alerta aqui. Porque um amigo, né, que vai estar assim com alguém que já me feriu, eu também não sou obrigada a estar, né, dando a minha confiança. Entendeu? Eu não vou fazer isso. Que às vezes a gente vai trazer uma bagagem de outras relações e vai estar mais atento às próximas que vão vir, né, daqui pra frente. Mas se foi algo que eu passei, que eu vivi, que tá impactando de eu evoluir numa relação atual, é um trauma meu, que o outro não tem nada a ver com isso. Eu tenho que nitidamente sentar na minha terapia e tratar o trauma e não despejar isso na relação, né? Até porque o que eu faria é diferente do que o outro faria e não necessariamente o que eu faria é o correto. É só o que eu faria. Bora voltando, né? Também pode ser o fato de simplesmente ela não conhecer esse lado da pessoa e não cabe a mim apresentar. Talvez a pessoa já tenha até transformado isso, né? Enfim, talvez a pessoa tenha passado já desse momento da vida, não se comporte mais assim. Talvez essa pessoa que um dia foi mau caráter pra mim, não seja mais essa pessoa. Talvez eu nem conheça mais essa pessoa, porque as pessoas mudam, né? E que bom, né, que as pessoas mudam. E é por conta disso que eu tava refletindo hoje, porque eu quero mudar isso, né? Eu não quero ter medo de me relacionar com as pessoas no geral, por conta das relações delas, ou por conta de algum conceito que eu tenha já predefinido. E, cara, eu ficava pensando, nossa, será que eu tô sendo falsa? Será que um dia nós vamos ser tão íntimas a ponto de eu pontuar isso pra ela, que eu não concordo, não sei o quê. Só que assim, cara, é isso, sabe? As relações é justamente isso. Se eu não consigo amar pessoas que têm opiniões diferentes do que eu, têm pensamentos diferentes do que eu, têm formas de se relacionar diferentes do que eu, então, sabe, cadê a maturidade, né? E aí eu fiquei pensando, talvez eu nem precise de pontuar isso pra ela um dia, de chegar nesse ponto e falar, nossa, eu achava que o fato de você ser amiga de fulano, de ciclano, iria atrapalhar a nossa relação. Eu não preciso, sabe por quê? Porque ao contar os motivos, eu comecei a contar os motivos pra mim mesma desse medo e fiquei, cara, não faz sentido nenhum, porque querer colocar isso pro outro é querer também, de uma certa forma, acho até inconsciente, eu diria, cobrar ele de mudar isso de alguma forma, de interferir nisso de alguma forma. E não sou eu que tenho que fazer, e isso precisa acontecer realmente, eu preciso interferir. E eu preciso interferir? Melhor pergunta que eu me fiz. Eu preciso interferir, gente? E aí, realmente, não houve necessidade de ter essa conversa, né? Nessa época eu não tive essa conversa, que bom que eu tomei a decisão de não ter, né? Preferi levar uma terapia, gravar um episódio, gerar um conteúdo.
Mas naquele momento não era viável conversar sobre isso, porque é justamente isso, que eu vivi com aquela pessoa que eu dizia amar, né, e que não era mais aquilo. E agora o que eu estava vivendo naquele momento com essa outra amiga eram coisas diferentes, e o que ela vivia com essa outra amiga em comum comigo também era outra coisa completamente diferente que não cabia a mim interferir nisso. Só cabia a mim refletir por que aquilo interferia tanto para mim. O que aquilo mudaria do que eu sentia por ela? E aí, de fato, não mudou o que eu senti, né? Claro que teve momentos que eu dei uma segurada, que eu não desabafava algumas coisas de histórico passado, porque esse histórico passado envolvia esse alguém que era presente na vida dela. Então eu só separei isso e falei, tem outras amigas que eu consigo ter esse desabafo, né? Contar essa história e citar o nome e tudo mais, sem parecer que eu tô tentando contaminar ou falar mal dessa pessoa. Então foi muito importante também eu ter chegado nessa conclusão de não interferir. Gente, às vezes é só isso. Às vezes a gente só precisa retirar a nossa insignificância e não interferir em nada. Deixar que a vida se encarregue de dizer, de mostrar, se for necessário mostrar alguma coisa. Porque às vezes já tá tudo muito nítido na relação daquele alguém, né? Ou até falando da relação direta que a gente tem com as pessoas. Às vezes já tá muito nítido a atitude, a falta de resposta, né? E sobre concordar ou não, eu ainda continuo concordando comigo mesma nesse sentido de que se eu não aprender a estar em discordância com as pessoas e amar as discordâncias, as opiniões divergentes, cadê a maturidade? Só vou estar me relacionando com pessoas que pensam igual a mim, que agem igual a mim, que se comportam igual a mim. Realmente tá... né? Não vou estar trazendo aqui um diagnóstico para mim mesma, porque não pode, não cabe, né? Mas é uma coisa importante da gente se avaliar. A gente não consegue se analisar por completo, mas a gente consegue se avaliar. Avaliar nossas atitudes, avaliar nossas emoções, avaliar as nossas reações, que às vezes a gente vai muito reativo. Isso aqui eu tô falando enquanto pessoa negra. Então, quando eu falar assim a gente, eu tô falando de toda uma população negra que às vezes acaba se responsabilizando pelas atitudes até do outro. E aí é com o outro. A gente não tem que estar. Né? E aí quando a gente vai ver, a gente já vai reativo. Tá sempre reativo. Então, às vezes, é importante também a gente avaliar isso. Por que eu tô reagindo a tudo? Tem coisa que não precisa da minha reação, da minha resposta, da minha interferência, né? Então, fica aí, né, a análise. Depois, aqui no finalzinho, eu acho que eu dou uma entrada muito íntima. Então, acho que fica por aqui, né? E me diz aí o que vocês acharam desse modelo, né, de episódio, bem interessante. Tem outros áudios também, assim, que realmente não vai dar pra postar, não vai dar pra né, ir do jeito que eu gravei, até porque, como eu trouxe pra vocês, eu troquei o nome do podcast 75 mil vezes, aqui no áudio também sai falando isso, que eu troquei toda hora, já te dei vários nomes, né, seria o nome desse podcast. Querido podcast, já te dei vários nomes. E que eu vou ter que estar refazendo, revendo, mas tem uns que dá pra fazer esses reaproveitamentos, como eu fiz aqui hoje. Achei, assim, me ver essa criatividade, eu achei interessante testar. E tô testando também cenário, né? Tinha uma rede, agora não tem mais. Tem a rede ainda, mas eu já não tô com ela atrás de mim. Iluminação, gravei com a câmera frontal, gravei com a câmera traseira. Não sei, ainda não tô muito acostumada. Então vocês vão acompanhando comigo aí, entendeu? Vai opinando, vai me ajudando, vai me trazendo críticas construtivas. Se for para destruir, não fale nada. Não preciso. Não será bem-vindo, tá certo? Não será bem-vindo, não será bem-vinda, não será bem-vinde. Críticas destrutíveis por aqui, tá certo? Fiquem aí com esse episódio, até o próximo.